Oi, gente. O jornalista Ascânio Seleme, colunista e ex-diretor da redação do jornal o Globo, ele disse que existe a possibilidade forte do assunto de impeachment do Jair Bolsonaro invadir o Congresso. Eu vou conversar com vocês sobre isso hoje, lembrando que eu ainda acho que, apesar de todas as coisas que o Bolsonaro fez e que algumas delas eu vou mostrar para vocês são inclusive crimes, divulgar, por exemplo, cena de uma pornográfica de outra pessoa sem autorização é considerada crime na legislação brasileira, não é uma questão de opinião. Eu vou ler para vocês a lei. Mas além disso, tem outras declarações dizendo que só as Forças Armadas garantem a democracia e outras investigação de corrupção que está rolando sobre os filhos dele, o Queiroz, conexão com os milicianos. Tudo isso tem provocado esse clima de impeachment, digamos assim. Mas eu ainda acho que nesse momento não é provável que nós tenhamos um impeachment, porque só o terceiro mês e embora o governo Bolsonaro de certa forma aplique uma velocidade das notícias e de notícias potencialmente danosas muito maior do que a gente está acostumado, eu estou até tendo dificuldade de acompanhar tudo aqui no canal. Mesmo assim, me parece que nesse momento ainda não é o mais provável, embora eu compactue da tese de que o governo Bolsonaro não deve chegar até o final com o Bolsonaro como presidente. Ele deve cair até o final do governo, provavelmente. Enfim, mas não seria agora, né? Provavelmente ele não deve chegar ao final do mandato. Nós vamos analisar isso no vídeo de hoje. Se vocês chegaram agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala sobre política, ciência e filosofia. Tem uma sessão de diálogos, que essa semana agora eu vou trazer para vocês a entrevista do João Augusto Rocha, que é uma figura fantástica, professor aposentado, não é? E também tem uma filosofia popular, de vez em quando, às sextas-feiras, não é toda sexta que eu consigo fazer. Se vocês querem apoiar o canal, tem links na descrição e vocês podem se cadastrar gratuitamente no Melios, que é um site de cashback muito bom, e vocês vão estar ajudando o canal se vocês se cadastrarem pelo link fornecido na descrição. Além disso, eu gostaria de contar com o apoio de vocês no Apoia-se. Bem, vamos lá para essas declarações do Ascânio Seleme. Ele é colunista da Globo, é diretor de redação do jornal e afirmou nesse domingo, dia 10, ou seja, hoje, né? Não é hoje? É hoje sim. Que vai haver uma discussão sobre o pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. E o que ele disse foi o seguinte: a cada semana o tema ganha mais corpo em conversa nas ruas, nas casas, nos restaurantes, nos escritórios, nos consultórios, nos táxis, na praia. O assunto pode invadir o Congresso a partir da semana, a partir de amanhã, né? A partir de segunda-feira, ao fim do recesso de carnaval, se já não invadiu. Segundo o jornalista, nunca um presidente conseguiu queimar tanto capital político trazido das urnas em tão pouco tempo como Jair Bolsonaro. Na verdade, isso não é uma opinião apenas do jornalista. Existem dados que já mostram que Bolsonaro é o presidente pior avaliado em início de governo desde a época de Fernando Henrique Cardoso. Quer dizer, Fernando Henrique foi mais bem avaliado, Lula foi mais bem avaliado, Dilma foi mais bem avaliada. Quer dizer, tem um histórico de pessoas mais bem avaliadas do que o Jair Bolsonaro, né? Então vamos lá. Cada besteira dita por ele multiplica o debate sobre o seu afastamento. Somente na semana, por 2 vezes, o presidente espantou os brasileiros, mesmo aqueles que votaram nele com convicção. O Twitter do Carnaval, que é o crime que eu vou falar daqui a pouco, a lei, né? E a declaração de que a democracia só existe porque as Forças Armadas querem, causaram estupefação no país. Observa Ascânio Seleme. Pois mas vamos falar então sobre o crime. Vamos falar sobre essa lei aí de... Cadê ela aqui? Aqui. Ela é a lei 13.718, ela introduz modificações e ela transforma crime a divulgação de atos sexuais na internet. Aqui está o que ela diz, vamos lá. A Lei 13.718/18 alterou o Código Penal para tipificar os crimes de importunação sexual e de divulgação de cena de estupro, também estabelecendo causas de aumento de pena para essas hipóteses. A importunação sexual é definida como prática contra alguém sem a sua anuência de ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lasciva. E também existe o crime de divulgação de cena de
Estupro vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia, e tem sua aplicação por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa ou popularmente nas redes sociais. Ou seja, essa lei deixa claro, a 13.718/18, que o que Bolsonaro fez, que foi divulgação de pornografia em rede social, é crime. Não se trata de uma opinião, não se trata do que eu acho ou você acha. Você pode não achar crime, mas se você defender Bolsonaro diante disso, você está defendendo um criminoso. Não existem dúvidas sobre isso. Entende? Agora, como o presidente desfruta de uma certa imunidade, para você considerar que é um crime de responsabilidade, o Congresso tem que concordar. E essa peculiaridade da democracia brasileira faz com que não importa o que está na lei, paradoxalmente, mas importa sim se o Congresso concorda com a lei. Ou seja, se o Congresso, e aí é uma questão política, de disputa política de poder, se o Congresso entender que Bolsonaro não serve mais, eles vão usar isso para fazer o impeachment. Se o Congresso entender que Bolsonaro ainda interessa do ponto de vista político, que ele ainda tem capital político, que ele ainda, enfim, é uma pessoa que eles querem como presidente, e aí eu estou falando basicamente do chamado centrão, que é o direitão, e os partidos de direita que hoje dominam o Congresso brasileiro, se eles entenderem que Bolsonaro interessa, então Bolsonaro não vai sofrer processo de impeachment algum, independentemente da opinião do jornalista do Globo. Porque uma coisa é a questão técnica, a outra coisa é a questão política, de quem tem forças para fazer isso valer. E nesse momento ainda não há questão política, só que nós estamos chegando lá. Ou seja, se Bolsonaro continuar e as investigações continuarem a mostrar problemas e indícios e evidências, embora nenhuma delas permita afirmar no caso das milícias, Bolsonaro cometeu outras irregularidades já provadas, inquestionavelmente. Eu falo, por exemplo, sobre o caso da Val. Bolsonaro disse que o crime da Val foi dar de comer aos cachorros. E ele tem uma certa dose de razão que foi crime, porque ele usar o dinheiro da verba de gabinete, que é a verba que ele recebe para financiar assessores parlamentares, para pagar uma pessoa para cuidar dos cachorros, é irregular. É quebra da questão ética, né, dentro da Câmara de Deputados. Então, ele cometeu um ato ilícito ali. Ele cometeu outro ato ilícito ao divulgar pornografia na sua conta de Twitter, inclusive afetando milhares, talvez milhões de crianças. Milhões eu não sei, mas sem dúvida nenhuma muitas crianças e adolescentes têm o Twitter do presidente e viram esse material por causa do presidente. Aí algumas pessoas dizem que a gente de esquerda é a favor de coisa de sexualidade no museu. Vamos lá. Primeiro que no museu, quando tem questões sexuais envolvidas, nudez e tudo mais, a entrada de menores é proibida a não ser que esteja acompanhada por um pai. Segundo que, nessas circunstâncias, o pai e as crianças, todo mundo sabe que vai ter um material um pouco mais forte lá dentro. No Twitter, as pessoas que clicaram não necessariamente sabiam do que se tratava. Foram expostas sem ter a anuência, sem saber de antemão do que é que se tratava. E, além disso, uma criança pode acessar aquilo dali sem que o pai ou a mãe pudesse definir se era correto ou não. Já no museu ou em alguma exposição ou até um filme inadequado para menores de 18 anos, o pai precisa autorizar, precisa estar presente. E aí é uma situação completamente diferente. Quem compara esse tipo de situação e diz que é a mesma coisa e aponta para a hipocrisia na esquerda, é uma pessoa desonesta. É uma pessoa que compara coisas diferentes, completamente diferentes, e tenta igualá-las para não ter que se confrontar com o crime que seu ídolo, seu mito, realizou. Agora, é provável que tenhamos impeachment nesse momento? Eu arrisco dizer que não é. Eu sei que muitas pessoas críticas de Bolsonaro gostariam muito que já acontecesse, mas me parece pouco provável que aconteça agora.
pouco provável. Porque, apesar do capital político dele ter decaído de forma gigantesca nesse início de governo, ele ainda tem capital político e um governo no início, se você realiza o impeachment agora, você também corre o risco de gerar uma instabilidade política muito grande no país. Então me parece mais provável que conversas sobre o impeachment comecem a ter mais força a partir do meio para o final desse primeiro ano. E elas devem ter força sim, do meio para o final desse primeiro ano. Então, porque a quantidade de acusações, erros, crimes não tem sido poucos. Reparem, e eu quero deixar claro aqui, que eu não estou acusando o Bolsonaro com certeza em relação, por exemplo, à conexão dele com milicianos. Existem muitas evidências que a família dele tem conexão com milicianos. Eles defenderam milicianos. Mas eu jamais diria com certeza ou afirmaria que ele e os membros da família dele realizaram atividades criminosas com milicianos. Sabe por que eu não afirmaria isso, apesar das evidências circunstanciais? Porque as evidências não são suficientes ainda para realizar essa afirmação. E diante disso, eu me contenho. Eu não me contenho no caso da Val, porque o próprio presidente assumiu e, além dele, a reportagens de investigação provaram de forma inquestionável que a Val ela estava em uma circunstância irregular. Tanto estava irregular que ela foi demitida. Né? Ela estava demitida justamente pela irregularidade das suas circunstâncias. Assim como eu não preciso me restringir, me segurar com relação ao tweet dele, porque a lei 13.718/18 tipifica divulgação em redes sociais de cenas pornográficas como crime. E ele fez isso, ponto final. Ok? Isso daí já está definido. Não há dúvida sobre isso. Agora, eu não acho que isso seja suficiente nesse momento. Eu posso estar errado. Pode ser que a partir de segunda-feira comece a se discutir isso. Eu até acho possível que alguns deputados falem impeachment agora, na semana que vem. Nessa semana agora e na próxima, já começa essa conversa. Mas para isso ganhar força, eu acho que ainda vai demorar um pouco mais de tempo. O que nós temos que fazer é observar e analisar esse processo, a proporção que ele se desenvolve. E se você gosta do canal, eu peço que você se inscreva no canal, dê um like, compartilhe, se inscreva no nosso Apoia-se para apoiar o canal, se cadastre no Melios pelo link fornecido na descrição. Enfim, ajude a gente a crescer aqui no YouTube. Um abração, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.